Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Rodrigues, terapeuta integrativa do Bem Viver, começando mais um Pode Contar? Pode! Com as apresentações das minhas amigas terapeutas, Kátia Veloso. Boa noite! Heloísa de Carvalho. Boa noite, pessoal. E Kelly Rodrigues. Boa noite a todos. Hoje é dia 12 de março e o nosso tema é mediunidade e dia do consumidor. Olha, mediunidade é um assunto que eu gosto bastante, hein, gente? Acho que todo mundo aqui Todo gosta. mundo aqui. Sim. Né? Todo mundo gosta. Dia do consumidor eu também Eu gosto. Também gosta de consumir identifica, também, né? Kátia? E dos Gente, descontos, né? Dos do descontos. dia Será do que consumidor. vão ter desconto? Vamos ver. Será? Quem assistir até o final Saberá. saberá, né? Isso. Gente, falando bem rapidinho sobre a mediunidade, né? É porque que eu quis também trazer um pouco desse tópico, porque lá no Bem Viver aparece muita gente com dúvidas, né? Se é médium, se não é, se o que tá sentindo é coisa da cabeça, se é questões emocionais, psicológicas, né, doutora? Sim. Ou se é a Sim. mediunidade, então fica uma confusão. Ou, de repente, aquela pessoa acha que só determinadas pessoas são médiums e outras não, né? Então, eu queria deixar aqui pro pessoal, né? Mediunidade não é um dom sobrenatural, né? É uma Bacana. característica do sistema Uhum. nervoso por causa da nossa glândula pineal. Todo Uhum. mundo tem a glândula pineal, né? Que fica no Uhum. cérebro, né? E como essa glândula... Deus é perfeito, né? Então ele já fez o ser Perfeitíssimo. humano preparado, Uhum. né? Essa glândula, ela atua como uma antena para captar as ideias do mundo invisível, né? Então, como todo mundo tem, Sim, todo mundo todo é mundo é médium. Aê, que legal! Aí, minhas né? amigas Aham. médiums. Todo mundo é, né? Exato. Então, isso independe da sua fé, da sua religião, se é ostensiva, se não é, porque Isso. você é um ser humano que está Uhum. apto, assim como nós nascemos com ouvidos, com a boca, com os Uhum. olhos, então a gente tem aptidões aí para ver, para Ouvir, ouvir, para falar, tudo. alguns mais, Sim. outros menos. Sim, Aquele tem gente que fala melhor porque tem mais é, facilidade. e porque se oratória. exercita mais Isso. também. Tem né? oratória. Então, a mediunidade é isso. Todo mundo é, porque nós temos a glândula pineal, que é essa antena para captar e nos conectar com o mundo invisível. Só um detalhe, Kátia. Acho que tem gente que ouvindo você agora levou um susto. Por quê? Eu sou médium? Você é Então médium. eu acho legal você repetir de novo. É, Tem gente que agora levou um susto. Todo mundo é médium, gente. Todo Todo mundo é mundo, médium, não tem independente. Ah, eu não acredito. Eu sou ateu, não acredito em nada. Eu acredito Tudo na bem. natureza, eu sou budista, eu sou evangélico, sei lá. Pode ser o que você quiser. Fique à E é médium vontade. também. E é médium. Né? Adorei. Você pode ser o que você quiser. E é médium. Ah, mas eu não acredito. Mas se é. Mas Mas você, é. Sim, você não precisa acreditando acreditar. ou não. É. Assim Achando que é É. do diabo ou não. assim como o dia hoje, o sol se pôs e amanhã ele Isso. vai nascer. Vai de novo. Não tem outro. Hoje é 12, amanhã é 13. Não você tem é médium, escapatória. Não tem escapatória. Não. Claro que tem diferenças, Sim, porque tem pessoas que têm as sim. mais ostensivas, como aquelas que a pessoa vê, né? Vê como se Uhum. fosse uma pessoa que estivesse Sim, ali. Tem sim. um amigo que falava que no começo ele não sabia se aquela pessoa estava encarnada ou desencarnada. Então ele Adorei. começava a conversar com a pessoa, aí um dia a esposa dele chegou e falou, olha, O que não você tem tá ninguém aí. conversando? Ó, na boa, deixa eu te falar. Não, mas é que ela já conhecia ele, então ela falou, ela ó, já sabia. aí ele, esse não, Ah, né? tá. Então, no começo, filme né? do Divaldo Franco, Ah. fica aí a dica. Fofo, é. Quem nunca assistiu o filme do Divaldo Assista. Franco, assista, porque acontecia com ele. Ele trabalhava, as pessoas vinham para fazer. Não lembro, ele numa repartição, aí as pessoas vinham lá com seus problemas, ele tentava ajudar e não tinha ninguém. Até que Uau. uma alma caridosa, uma amiga dele, falou: ó, Avisou. então faz assim, olha para mim quando Ah, chegar tá. alguém. Ah. Que daí Eu eu te te dou uma aviso. Então, dica. então, quando chegava, ele olhava, ela fazia. Você viu como tem gente bondosa, Olha né, aí. Kátia? Tem gente que ajuda. Então, Tem os anjos no acontece. caminho, né? E nem sempre a gente consegue lidar com isso no começo. Até um dos maiores médiums aí Sim. da nossa geração, que foi o Divaldo, É. não sabia no começo. Sim. Então, só que isso não quer dizer que você não acreditar, Isso. que você não ir atrás, que você vai deixar de ser. Isso. Né? E aquelas mais sutis, que você sonha. Quantas vezes você sonha com uma pessoa e de Uhum. repente
você encontra aquela pessoa, ou você sonha com um ente querido, que às vezes ele tá tentando te dar um recado, você tem uma intuição, passa um pensamento forte na sua cabeça, você fala, hoje eu vou sair, eu vou no banco, aí de repente vê aquela intuição, não vá. Não vá. E aí se você... Isso. Aí você fala, não aprenda vou. a ouvir. Exatamente. Aí você tá Isso prestes é a falar alguma coisa e vem mediunidade. aquela vozinha. Não, Não. fala. Cuidado, atenção, não vá por esse caminho, não vá com essa Isso. pessoa, não faça isso. Uhum. Quantas vezes a Quantos gente tem avisos, não é? esses A gente avisos, recebe. e que Sim. são, sim, avisos também da parte espiritual, e que às vezes a gente não liga, É, ou depois... E também acontece, a gente não liga, e aí acontece e fala, putz, tá vendo? mas eu pensei, meu Uhum. coração, eu senti, né? Então, olha, Só que não de repente, obedeceu, né? você estava É. ali conectado com É. a sua espiritualidade, te avisando, só que como você não sabia... Então, como é que eu sei? Gente, o médium, ele é médium toda hora. Isso. Ele não que vai legal. deixar de ser médium. Não é das 8 às 5. Não. Não é carteira assinada. Ou só quando ele tá trabalhando com isso. Isso, Ou se ele não trabalha. Meu, se você é um advogado, você não acredita nisso, você é médium. É. Se você é sei lá, um bancário, um É professor, médio também. você é médium. E você vai sempre ser. Então, Uhum. como é que a gente faz? A gente precisa sempre... Nós já estamos em 2026, né? Então, são coisas que já deixaram de ser tabu. Desmistificar, Desmistificar. né? esse assunto. Desmistificar. E orar mais, É. meditar mais, para você ter mais consciência de como o seu cérebro, como são Se os seus conectar, pensamentos, né? para Uhum, você se sim. conectar, porque daí você começa a Seu perceber, eu será que esse interior. pensamento é meu? Será que não é meu? Será que eu tô sim. tendo muito pensamento repetitivo? Uhum. Não? Então, é uma auto-observação. Para quem tem a mediunidade ostensiva, precisa, sim, de um acompanhamento. Precisa. Não adianta falar, eu me viro, porque a gente, Não a dá. gente pode, sim, ter questões emocionais envolvidas, porque é muito sutil. Né? Então, de repente, você tem oscilações de humor, de repente, você pensa coisas que você não sabe se tá condizente ou não, e você não sabe. Ou é aquela pessoa, muitas pessoas chegam lá no Bem Viver e falam assim pra mim, eu sou uma esponja, eu pego Isso. tudo. Lá também, lá na sua Também, sala, eu sou também. esponja. Aí eu falo, gente, então, tem que tratar, Isso. Tem que se tem que proteger. se proteger, tem que estudar Uhum. para saber qual que é o seu tipo de mediunidade, Isso. né? Para você conseguir se equilibrar. Não adianta só falar eu sou esponja, porque para tudo tem equilíbrio. Isso mesmo. Sim. Mas o equilíbrio também começa quando a gente deixa de ignorar É. determinados assuntos. Mas eu não quero mexer com isso. Tudo bem, a escolha é de cada um. Mas então vamos higienizar a nossa mente Claro. com preces, com meditação, com uma boa qualidade de sono, né? Uhum. Para que a gente, com conversas, com tudo que a gente consome, seja bem positivo e bem salutar. Que daí também Também. já é meio caminho andado para você É. estar com a sua mediunidade equilibrada. Mas, doutora Kelly, e como é que faz? Como que você É, consegue? com É a uma linha psicologia. tênue, né? A doutora é psicóloga, olha que Né? loucura. Sim. Né? Tem gente que chega para mim e eu Mediunidade, falo, olha, loucura, tem mediunidade, loucura, vamos cuidar. Mas você também precisa de tratamento É. com a doutora. Tem gente que Sim. precisa. E eu acredito que também deve chegar gente lá que você trata e pensa assim, esse daí tá precisando ver essa parte mediúnica. Como é que é, doutora? Conta aí pra nós. Bom, primeiramente, né, só falando assim, quando fala, a Kátia falou, né, que muitas pessoas, quando você falou que todos são... Levaram um susto. Levaram um susto. Porque quando fala em mediunidade, vem aquela coisa sobrenatural, mística, né, às vezes até Liga com assustadora. religião, né? Exato. Não é. Só que isso atravessa culturas. Então, antes de responder a sua pergunta, deixar bem claro que isso de mediunidade não é agora, século Ah, vida XXI. toda. É verdade, É nossa. verdade, não. Atravessa culturas, Boa. religiões, histórias pessoais de cada um. Desde que o homem é homem, né? Desde que o homem é homem. E assim, olha, tô falando mais de mim, como eu atuo, mas eu conheço muitos psicólogos. Na verdade, isso seria a ética profissional de não afirmar e nem negar a crença de cada um. Tá. Então, primeiro passo, não afirmar e também não Também negar. Que é o respeito, né, É o Kelly? Isso é respeito, né? respeito pela pessoa, pelo que ela está Tá trazendo. Agora, o que é mais importante dentro da psicologia? Como é que a pessoa está vivendo essa experiência?
Sim. Como Certo. é que está Uhum. chegando? Qual o impacto emocional que Na está vida dela, né? isso que está causando na vida dela, nela, em relação, ou seja, como é que ela está vendo, interpretando, percebendo tudo isso. E aí, o que nós, como profissionais, devemos estar analisando? Isso está ajudando ou atrapalhando a vida da Ah, pessoa? tá. Não estou dizendo aqui que ter a mediunidade irá atrapalhar. Não, não é isso. Mas se a pessoa não está sabendo como Lidar lidar com isso, sim, vai fazer pode um caos na vida da atrapalhar. pessoa. Ou às vezes a Exato. pessoa não quer lidar também. Não É uma quer. escolha, é uma Não escolha. faz é um parte, direito, é um né? direito. É um direito, Todo é uma mundo escolha. É uma escolha. livre-arbítrio. aí É. ela também tem que saber como não lidar com isso. Exatamente. Então, é Perfeito. os dois. Como lidar e, principalmente, como não lidar. É que o não lidar não significa ignorar. Não, é Isso. entender. É entender. entender É o pra você interpretar. saber como é que você vai viver com aquilo. Exato. Que é isso daqui. Tá trazendo clareza ou confusão? É. Uhum. E normalmente as pessoas querem, quando não quer, elas querem ignorar, Querem como se ignorar. aquilo não existisse. Não. Eu falo aí que já Isso se não a é pessoa- uma ação, né? É Não, preciso tomar uma ação. Exato. Ou seja, eu falo que muitas vezes a pessoa quer jogar para debaixo do tapete, Sim. ou então enfiar dentro da caixinha de Pandora. Eu adoro a caixinha de Pandora. Né? Então, assim, isso daí tá fortalecendo, tá fragilizando a saúde emocional da pessoa. Então, a partir do momento que começa a trazer para a pessoa medo, culpa, confusão, então aí vamos verificar o que está acontecendo, como lidar com isso. Sim. Porque assim, não estamos falando de religião. Não, de forma Não, alguma. nada E a ver. sim espiritualidade. A espiritualidade, ela precisa organizar e Uhum. não desorganizar. Então, assim, dentro da terapia, da psicologia, o que nós normalmente falamos? Autoconhecimento, responsabilidade emocional, equilíbrio, Equilíbrio é tudo. é tudo. Então, é aí que nós vamos entrar com o nosso tratamento. Então, não é negar, não é nada Uhum. disso. É ajudar a pessoa a entender como é que está isso na vida dela. Porque, eu acho que vocês concordam. Primeira coisa, o autoconhecimento e o entendimento Nossa, é tudo. Exatamente. E ela pode aí resolver com consciência qual Sim. caminho tomar. Não, Exatamente. para Tô mim, pronta, agora nesse não estou momento, nesse momento. Não pode ser que futuramente sim. Ou então, poxa, eu vou escutar mais a Vou minha vozinha Uhum. interior. É o que eu estou precisando. Então, realmente, eu acho que dentro da psicologia, acho que ficou claro como que Ficou. estar atuando dentro Sim. disso. Muito legal. Né? Kelly. Muito Muito bom. legal. E você, Lô? O que você pode nos Então, dizer? Como bem disse a Kátia, ela deu uma explicação assim maravilhosa, dizendo que isso é algo natural do ser humano. Isso. E eu também recebo as pessoas lá no meu espaço muito assim desequilibradas, desarmonizadas, não é? E aí isso adoece a pessoa, porque o que é a doença? É o corpo mostrando que tem algo em desarmonia. Né? E isso é uma desarmonia enorme, que causa um problema muito grande. Não só para a pessoa, como familiar também. Bem Né? colocado. Hoje em dia, Afeta os demais, ainda né? está um pouco mais fácil, não é? Porque não tem Sim, um já melhorou bastante. acesso às terapias integrativas, é algo que está verdade. sempre na mídia, todo mundo... Se falar isso agora Não na é? internet, Se como a falar gente isso tá na fazendo, internet, Sim, como a gente sim. está fazendo, tantas pessoas estão falando do mesmo assunto, mas e antigamente? Como é que esse povo vivia? Então, Elô. Eu tenho uma amiga que ela quase foi levada para o Charcot, porque a família não acreditava Acreditava. naquilo, achava que aquilo era um desalinhamento dela, Sim. que ela tivesse louca, e olha que coisa E nenhum terrível. outro tratamento dá Não, resultado nesse caso, quando é uma coisa mais Sim, ostensiva. Exatamente, Kátia. E aí, nesse caso, Kelly, eu até fico com uma dúvida, porque às vezes a pessoa tem uma questão tão ostensiva, aí ela faz diversos tratamentos, toma remédio e não Sim, funciona. não funciona. Então Não. tem aquela pessoa que também não vai conseguir, não estou falando todas, mas vão ter algumas que simplesmente não vão conseguir falar, não vou mexer com isso. Tem algumas que ela realmente, querendo ou não, ela precisa. Ela precisa, Às vezes senão... não é nem tanto
atuar, vamos dizer, com a mediunidade dela. Não, mas você se Mas conhecer. conhecer e ter alguém, como você bem Isso. colocou, Que- Um mentor, orientar. Que mentor, oriente exato. o que fazer, Isso, como estudar, como estudar. aprofundar isso, para que isso Isso. não seja um problema. E olha, Seja posso uma até falar, solução. não só a pessoa, tá? Mas os profissionais que atendem, Sim. inclusive nós, psicólogos. Sim. Porque tem muitos. Psicólogos, psiquiatras, É, médicos. Eles. Não estou generalizando, mas Uhum. alguns não têm esse conhecimento. Então, vai em busca também. Então, não é só a Também. pessoa. Também. O profissional É. também Precisa. precisa É. estar sabendo do que se trata. É Sem, verdade. sem esse conhecimento, o seu campo de atuação fica limitado. Com Fica. certeza. Só aquele quadradinho É. que você sabe. Só que esse quadradinho ele pode expandir, Uhum. né? Então, mas o que a gente vê também hoje em dia, graças a Deus, tem muitos profissionais ligados à medicina, a essa área da Sim. saúde, que já abriram Já. a mente, né? Sim, Já bastante. estão lidando diferente. Eles já têm outro conhecimento. Uhum. E eles também acabam auxiliando, né? Por menos que eles falem abertamente, mas eles entendem, né? E já não massacra a pessoa com Isso. medicações pesadas nesse caso, não é? Nossa, são- pesadíssimas. Tarja preta e acaba São. até confundindo a pessoa, levando ela até para uma doença E mesmo. confundindo os né? sintomas. Confundindo Uhum. sintomas. Confundindo Aí fica cada sintomas. vez mais difícil, né? Então, Agrava o problema, né? agrava o problema em vez de solucionar, né? E o que a gente faz, nós, né, terapeutas, a gente ajuda muito, porque nós temos várias técnicas, né, que pode ajudar a pessoa a voltar para o equilíbrio, a fazer essa viagem interior para esse autoconhecimento e saber lidar com isso, né? Sim. E daí a pessoa começa a trilhar, porque quando a gente entende, quando você aceita, o caminho se abre. Tudo vai chegando, né? É um curso novo, é um tratamento primeiro, ou é um nível reiki. Vai receber o reiki antes de fazer o primeiro nível do reiki, né? E tudo isso vai abrindo, né? Então vai chegando. É um caminho caminhos. sem volta, né? É. Porque a hora que você começa, você dá o passo, o caminho se abre e nunca É. mais se fecha, né? Então é assim que a Fica gente mais acaba, fica leve, mais né? leve, né? Hoje em dia fica mais leve, graças a Deus, né? E a gente pode auxiliar, né, muitas pessoas, porque é muito difícil, sim. Sim. Né? É um caso muito difícil. E vamos lá. E você, Kátia Veloso, o que você me diz sobre mediunidade? Eu vou começar com a frase da Kátia mesmo, Ah. né? Todos nós somos médiums. Sim. E é uma coisa que é muito interessante, porque essa é uma habilidade do ser humano. E assim, toda e qualquer habilidade, ela pode ser aprendida, aprimorada, Sim. Aprimorada. estendida. Então, assim, qualquer ser humano pode cozinhar, pode correr uma maratona, pode ser médium. A Basta treinar. diferença é que se você quiser cozinhar, alguns vão ter talento, outros não. Então é a Sim. questão da Aprender. mediunidade ostensiva, como você falou. Mas você pode aprender. Você faz um curso de culinária, você vai conseguir cozinhar. É, você não vai ser um não- chefe, Não vai ser, mas- você vai conseguir cozinhar. você não vai morrer de inanição. Você quer fazer uma maratona. Tá bom, Treinamento. só que tem isso, né, Lu? Bom, eu quero correr uma maratona. Tá, mas para correr uma maratona você vai precisar treinar. E o Uhum. treino exige disciplina. Isso. E aí muita gente acha que assim, como mediunidade é um dom, Ah, então eu sento aqui, e não é um dom. estou aqui e o dom que se manifeste. Não é? Vamos Você fala, lá. então, mas cadê o treino? Porque na hora Aham. que o maratonista cruza lá e correu 40 quilômetros, você está vendo o resultado final. Mas e Isso. toda a preparação Pra que ele chegar lá, teve né? para correr, treinar, se exercitar, se alimentar? E essa disciplina? Então, a mediunidade também, Também. né? É uma coisa interessante porque Kardec fala isso, né? A mediunidade não é um privilégio, é uma responsabilidade. Bem né? colocado. É uma responsabilidade. Muito bem E ele colocado. enfatiza que ela tem que ser, a mediunidade ela tem que ser utilizada com conhecimento e Isso. ética. É. E para que você tenha o conhecimento, você precisa de estudos. Uhum. E para que você estude, você precisa de disciplina. Voltamos à certeza. história do maratonista. Da Tá lá no maratonista. filme do Chico, né? O Emmanuel fala pra ele, né? Tem 3 coisas que você precisa:
Disciplina. É a segunda, disciplina. É a terceira, Disciplina. Então, Kátia, é Ou isso, não é? seja, né? Esse é o raciocínio. Mediunidade e disciplina andam assim, ó, de mãozinhas Mãozinhas dadas. dadas. Não Mas é? então todo mundo precisa da disciplina. Todo mundo, mundo Kátia, todo precisa mundo. da Inclusive disciplina. precisa da disciplina. Ah, mas é porque eu quero ser médium? Não, é para sua vida. Se você quiser ser um bom médico, você vai ter que ter disciplina. Se você quiser ser um bom terapeuta, você precisa de disciplina, porque a disciplina faz parte de quem nós somos. Né? E uma coisa que é interessante que você falou, e muita gente também acha assim, bom, vamos pegar um exemplo bem, né, máximo, assim. Chico Xavier, nossa, é o médium dos médiuns. Aí todo mundo acha assim, bom, Chico, como ele era o médium, e ele era, assim, uma pessoa muito conhecida, então se eu for médium, além de eu ficar famoso e ser conhecido, eu posso fazer que nem o Chico, que não fazia mais nada, era médium, meu né? Deus. Não, é por isso que, vou reforçar, assistam, agora a gente tem a arte ajudando a divulgar essa questão sobre mediunidade, sobre verdade. espiritismo, mesmo que você não seja espírita, para você conhecer, é só para você conhecer, né? É. Assista, porque, por exemplo, uma coisa que é super interessante, que às vezes as pessoas não sabem disso porque não é divulgado, mas o Chico Xavier trabalhava. Ele tinha um trabalho comum, como qualquer um de nós. Ele era funcionário público. Então, Olha. ele trabalhava e, além do trabalho, ele exercia a tinha questão o da trabalho mediunidade. mediúnico. Isso, Elô. E ainda né? também tinha o trabalho com as pessoas carentes. Com as pessoas Também, carentes. olha lá. E teve o sobrinho, que ele teve que cuidar e que teve problemas. Então, enfim, ele tinha uma trabalhou vida... até o fim. Quem é médium tem uma vida normal, Normal, como todo mundo. Sim. Não é por isso que a gente fala que todo mundo é médium. É. Essa fala, mas dentro da minha vida, não é? E teve um caso que até me emociona de uma pessoa que eu atendi e que ela tinha essa questão da mediunidade e me emociona assim, porque ela chegou e disse assim, mas eu sou médium? Sim, você é. Por isso que eu brinquei e falei, muita gente se assustou, né? Aham. E ela falou assim, mas eu não sou digna de ser médium. Eu falei, Oh, não, meu amiga, Deus. você é um ser humano. Todo ser humano. Porque assim, na cabeça das É pessoas, alguém às vezes muito imagina especial, isso. muito acima dos outros. Uhum. Não tem nada a ver. como a questão da santidade, né? Na igreja Sim, católica. O pessoal fala assim, não, mas fulano nasceu santo. Não, amigo, ele nasceu igual você, teve uma vida igual a sua, mas em algum momento ele virou a chave. E geralmente a pessoa se torna santa depois que ela morre. Em vida ele nem sabia que era santo. Exatamente. Ele é canonizado. Um exemplo Só clássico. depois que morrer. Depois de Santa Joana d'Arc. Você acha que a Joana d'Arc, enquanto ela viveu, que Imagina. guerreou aquela coisa toda, ela falava assim, eu sou santa? Não. Mas hoje, ela Ela foi é canonizada. Sim. Então é isso, as pessoas acham que às vezes, porque tem mediunidade, você tem que ser um ser especial, quase de outro planeta. Né? E falar, não, todos nós somos Na médiuns. realidade, Mas o que nós eu acho somos legal, especiais. Kátia, disso que você falou, e é até bom a gente falar sobre, porque é que muitas vezes a gente se compara, igual você falou do Chico, Isso, tem o comparação, Divaldo, tem né? outros Sim. grandes Bendita médiums, né? comparação. A gente É. acaba se comparando mais, é porque também, se você for ver a vida que essas pessoas tiveram, são vidas que são voltadas, assim, ao desapego, Sim, que é a dificuldade do ser É. humano. a se elevar moralmente, Moralmente. intelectualmente. E a gente também, muitas vezes, tem um pouco de preguiça disso. Né? Disciplina. Só que independente de qual é o grau da nossa evolução, Isso, ou qual é o Kátia. grau da nossa mediunidade, Independe. nós estamos, assim, trocando informações com várias consciências, encarnadas e desencarnadas, Exatamente. de todos os graus. É. Então, qual é a consciência que você quer que converse com você? Qual é a consciência que você quer que te dê um conselho, que ande do Isso. seu lado? Que tipo Quem você de vai atrair? consciência? É Uhum. Cristo ou é um espírito zombeteiro, como dizia no É. Chaves, né? Quem que você Quem quer você que anda quer? com você? Isso. Aí você fala pra mim assim, o que você tá fazendo? Olha, gente, a gente não pode ser preconceituoso, mas veja o teor das coisas que você fala, que você ouve, o Sim. teor das músicas, os A locais que você frequência. frequenta. Como a vovó dizia, com quem você Diga anda. com quem andas, que eu te direi quem é. Exatamente. Então, isso também faz parte dessa disciplina que você está Disciplina. falando, Perfeito, né? Kátia. Isso é para o bem-estar emocional e espiritual de todo mundo. E às vezes a gente não se importa. É. A gente vai em todo tipo de lugar, em Nossa, todo é tipo mesmo, de né? festa, se relaciona com um monte de gente. Não é que um é melhor do que o Não, outro. não. Isso Mas a não gente só é está em seletivo. sintonia diferente. Eu quero essa é sintonia. uma questão de frequência. É uma questão de né? caminho. Cada um é tá indo um caminho pelo seu caminho. exato. Escolhe o seu e vai. Então, Sim, isso é uma escolha coisa a que a sua gente rota. precisa
ter esse compromisso. Eu preciso elevar a minha mente. Eu preciso trazer para o meu lado consciências, Tá aí a sejam encarnadas responsabilidade, quanto né? desencarnadas, mais elevadas, de preferência mais do que eu, que me ajudem, né? Não é, Kátia? Isso, É. quando ela falou para mim, naquele momento, né? Não, mas eu não sou digna disso. Eu falei assim, não. Todo ser humano é digno. O que você tem que fazer é valer a sua dignidade. É. A dignidade está com você, mas coloca ela em prática. Exatamente. Você não, Bem tem que, colocado. você não precisa ser digno hoje, você tem que ser digno sempre. Sempre, certeza. com É, certeza. E aí eu queria aproveitar, então, e já que a gente está nesse assunto, chamar a nossa dica. Pode Vamos ser? lá. Vamos lá. Nosso quadro claro. Dica da Dica da Semana. Aliás, Kátia, eu posso emendar a dica com a agenda? Por quê? Pode. A dica, eu já vou falar da agenda, Tá. porque a nossa dica é a leitura de um livro para as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre o assunto. Às vezes a pessoa não se sente à vontade para ir num centro ou numa Uhum. terapia, É mas verdade. tem curiosidade. Começa assim, pelo Começa livro, pelo depois livro. você vai, né? Isso. Então, aqui tem o livro Nos Domínios da Mediunidade e vai esclarecer muito, porque vai trazer exemplos de vários tipos de Aliás, mediunidade. é uma coleção, né? Isso, olha lá. Coleção. É o Esse livro é 8. oito. É o 8, é uma coleção. É psicografada pelo Chico Xavier, né? Uhum. A mensagem do espírito do André Luiz, desse mentor, e é muito interessante, inclusive eu quero só já aproveitar entrando na agenda, este livro a gente usa para fazer o grupo de estudos espirituais Madalena. Madalenas, isso. E a gente até brinca, porque a gente fala que é a nossa novelinha. É uma Porque novelinha. Os capítulos. A gente vai acompanhando legal. os capítulos da história. E se você quiser aprender um pouco mais, fica aqui o convite para você participar do grupo de estudos. É gratuito, você pode Isso. só se inscrever, que a gente pede, Uhum. né? E a gente está estudando. Esse é um dos livros, são 3, e a gente estuda. E você não precisa ir toda quarta-feira, pode ir nas quartas-feiras, que é só desse tema, por exemplo. Por né? exemplo. E aí você vai discutindo, que a gente faz isso, a gente conversa e discute. A Kátia faz a abertura, eu faço a apresentação, às vezes a Gabi faz a oração Encerramento. final, todo mundo participa e todo mundo conversa, traz ali o que aconteceu durante a semana, enfim, é um bate-papo bem gostoso e fica o nosso convite para você, se você quiser ler esse livro em conjunto, vem com a gente. Tem mais dica? E agora Aí. tem... Olha lá. o Dia do Consumidor, né, É, Kátia? porque a gente Consumidor. falou, é dia É. 15, né, gente? É isso? Dia Dia 15. 15, Dia dia do 15 de consumidor, março. hoje é dia 12. Então, nós temos aqui 25% de desconto nas consultas. Baralho cigano, limpeza energética, que é a harmonização aura e chakras, constelação familiar sistêmica, runas, tarô, Mahalila e previsão pessoal de 2026 no horóscopo chinês. Então tem que entrar em contato para mais informações lá. Nesse mês tem 25%, mas tem que falar que viu aqui no Pode Isso, no Contar. Pode Contar. Né? Olha lá, como que funciona? Garanta seu voucher durante o mês de março. 45 dias após a compra, você ainda pode utilizar para agendar a sua sessão, né? Pode ser para você ou para presentear alguém. De repente, você Olha quer dar um que presente legal, né? para alguém que sabe Sim. que gosta disso tudo, que quer ter um pouquinho mais de conhecimento, porque aqui é tudo para autoconhecimento e para a própria limpeza energética, Isso. Com né? certeza. Então é muito legal, fica aí. Como a gente também, além do Dia do Consumidor, a gente ainda está no mês das mulheres, né? A gente falou Isso. Do mês de também. na março. semana passada, então vale aí esses 25% Ainda tá para quem valendo, fala né? que viu Sim. aqui no Pode Contar. Certo? Tá bom? É isso, Valeu. pessoal? É isso É mesmo. isso mesmo. E aí já entra a nossa Vamos para agenda, nossa agenda, então. né? Olha lá. Você quer falar? Não, então, eu já fiz o convite do Madalenas, então já tá tá aqui aí. dia 18, né? Beleza. Esse eu já, quando a gente fez a dica, já fiz o convite e certo. tá feito, Então né? tá aqui, gente, ó. Os Dia arcanos 14, maiores. né? Aquele curso que a gente sempre fala da Kátia tá terminando. Vai começar uma turma nova em breve. Tem 13 encontros, são aulas mensais, nós fazemos aos sábados. Uhum. Então, quem quiser entrar em Presencial. contato, quiser fazer uma aula Experimental, experimental, pode também, mas Tá tem que convidado. entrar em contato aí com antecedência. Como a Kátia já falou, a gente sempre Do fala também do Madalenas. nosso grupo Madalenas, é gratuito, tá? A gente tem o nosso café colonial terapêutico no dia 21 de março. Olha, Tá chegando. já passou o dia da inscrição. A gente colocou ali que era até dia 10, hoje é dia 12. Mas se você que tá vendo falou, olha, eu vi agora, eu não tinha Pode visto, contar. dá pra me inscrever hoje ainda, pode me ligar, Ainda. pode mandar um zap lá pro Bem Viver. Até amanhã, porque o nosso podcast é às 8. É às 8 da noite. Ah, gostei. Então, uou, Até uou. amanhã. Vamos lá? Vamos, gente, lá, vamos lá, lá. vamos lá. Amanhã. Peraí, deixa eu Amanhã. Tá bom. Até amanhã. Até amanhã. Até Que
quem Mas, quiser ó, mas se tem que falar inscrever, aqui. tem Até que 13, falar que viu até aqui. não 13 pode. de março. É, olha. Exato. Data limite. Agora não tem mais choro, hein? É. Tá bom? Então, se inscreve lá que vai ser muito legal. Tem mais? Tem o nosso Sim. curso Limpeza Vibracional, Harmonização de Frequências com a Radiônica, com a professora Heloísa, nos dias 9, 16 e 26 de abril. Esse aqui tá durante a semana à noite, das 19 às 22, para quem não consegue aos sábados, também é presencial. Entre em contato, porque esse daqui é muito legal, que você aprende a fazer algumas limpezas, não é, Nossa, Pro? legal. Total. Isso é muito importante. Entre em contato aí no nosso WhatsApp. Para todos é o mesmo WhatsApp, gente, que é o 984152762. Quer saber do tarô, do Madalenas, do café, do curso aqui vibracional, Do workshop do meio? do workshop do medo, olha aí, enfrentando o medo dos outros, com a doutora Kelly. Isso. Vai ser no dia comigo. 25 de abril. A gente ainda está em março, mas é bom que a gente já Se se prepare. inscreve, se prepara, Lógico. garanta a tua vaga. Tá passando tão Entra rápido, em né? contato com a gente. Condições especiais para profissionais da área da saúde e estudantes de psicologia. Muito Entre em legal. contato para saber as condições. E ali, né, nossas aulas de reiki personalizadas, né, porque nem sempre a gente monta a turma, mas eu dou aula particular também, do nível 1 ao mestrado, pode ser online, pode ser presencial, é apostilado, é com certificado e tem mentoria pós-aula. É isso? E o o nosso tem o grupo, grupo! gente, Grupo do Bem O nosso Viver. grupo Olha lá, VIPs olha do lá. Bem Viver tá aí na tua tela. Se você gosta de desconto, é o nosso grupo especial. Quem tá lá tem Se Desconto. inscreva. Sempre tem, né? E também é Sempre sempre o tem. primeiro a saber das novidades. É, Sim. Vai ter um exatamente. curso, a gente já coloca lá no grupo. Uhum. Né? Então, promoções, olha, é muito legal, mas precisa participar do grupo, É, tá bom? Então, isso. entra Não lá, vale. já tá o QR Code aí na sua tela, é só mirar o seu celular e participar com a gente aí do grupo VIPs do Bem Viver. Isso mesmo. É isso aí. Gente, é isso? Vamos É encerrando? isso, vamos Então, uma boa noite para todo mundo, até semana que vem. Tchau, Tchau, pessoal. pessoal. Boa Beijo. noite. Tchau, Boa tchau. noite.